Aqui é Thiago Cordeiro, seu professor gigante, com mais aqui, ó, começar o curso de inglês com o pé direito, cheio de informação legal para você que está se preparando para a prova da ESA. Que surpresa boa, né não, galera? Vai ter inglês na ESA e aqui na Elite 1000 você vai se preparar e chegar na prova 100%, dando risada na prova. Na hora que lê, você vai olhar e achar tão fácil que não vai conseguir parar de rir. Beleza, galera? Lembrando vocês não precisam saber inglês, saber conversar e compreender tudo em inglês para poder fechar a prova. Não se preocupem com isso. Nós vamos se preparar aqui para quando você chegar na prova, você estar pronto para ler aquele texto e conseguir responder todas as questões. Porque é isso que você quer agora, não é? Você quer fechar a prova da ESA e conseguir entrar, né, na escola de sargento das armas. Então, nós vamos começar as aulas de inglês com interpretação de texto. Por quê? Pessoal, ainda não teve nenhuma prova de inglês na ESA. Vai ser a primeira prova esse ano, mas eu tenho certeza que vai cair bastante interpretação de texto, porque é isso que eles cobram em provas, em qualquer tipo de prova de vestibular, de concurso, eles sempre cobram interpretação de texto, porque é isso que eles querem. Como você vai conversar, você tem que compreender o que a outra pessoa está falando, não é? E eu vou falar para vocês, vai ser muito fácil. Quando a gente terminar esse curso, vocês vão estar podendo ler tudo e interpretar e achar qualquer resposta sem problema nenhum. Então, se você não sabe inglês agora, você fala, meu inglês é muito fraco, meu inglês eu comecei do zero, não se preocupem. Quando chegar na hora da prova, vocês vão estar feras, tá bom? É só seguir passo a passo as dicas que eu estou dando para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? Interpretação de texto. Quando você pensa em interpretação de texto, tem que vir logo duas técnicas de leituras para vocês. A principal é a skimming. Depois nós vamos ver scanning. São duas palavras diferentes, né? Nossa, é muito difícil, já está difícil lembrar o nome das técnicas de leitura. Não, pessoal, vocês não precisam lembrar o nome delas. Vocês vão lembrar apenas o que fazer na hora da prova. O que é muito simples. O que quer dizer o skimming? Skimming consiste em observar o texto rapidamente, apenas para detectar o assunto geral do mesmo, sem se preocupar com os detalhes. Traduzindo, você vai fazer uma leitura rápida, sem parar para pesquisar um termo desconhecido, uma palavra que você não sabe o significado. Tem muita gente que tem esse erro de estar lendo algo, achou uma palavra que não conhece, pega o dicionário, procura, é tal coisa, aí volta para o texto, continua lendo. Achou outra palavra, vai no Google Tradutor, quer dizer isso, aí volta, continua lendo. Tá errado, pessoal, tá errado. O que você tem que fazer? Você faz uma leitura rápida, sem se preocupar com as palavras que você não conhece. Por quê? Porque muitas vezes, no contexto, né, no resto do texto, está explicando o que aquela palavra quer dizer, ou o que o autor quis dizer com aquela palavra, ou com aquela expressão que você não entendeu. Então, não se preocupem, é lógico. Agora, no começo do curso, vão ter várias palavras que você não vai reconhecer no texto, mas com o passar das aulas, com o passar do tempo, o seu vocabulário vai aumentar e o número de palavras desconhecidas vai diminuir, tá bom? Então, não se preocupem. O que você vai fazer no skimming? Você vai fazer uma leitura rápida do texto, sem se preocupar com as palavras que você não conhece, sem voltar atrás, né? Você faz uma leitura rápida. Depois que você terminar de ler tudo, você já reconhecer, né, o tema do texto, sobre o que o texto está falando, você volta para fazer uma segunda leitura. Aí sim, você vai sublinhar ou marcar os termos que você não conhece, as palavras que você não conhece, tá bom? O que você vai fazer com isso, depois a gente vai explicar. Mas o skimming é isso, é aquela leitura rápida do texto, sem pausa, sem nada de olhar sentido ou tradução do dicionário. Até porque na hora da prova você não vai poder usar o dicionário, né? Nem usar o celular para pesquisar no Google. Outra coisa é o
scanning. Scanning também é muito bom na hora da prova. Por quê? Olha aqui, ó. Scanning consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada. O que isso quer dizer? Quando tem uma prova no texto, um texto na prova, você não precisa compreender o texto inteiro, não é? Você não precisa saber tudo que o autor quis dizer com todas as palavras, todas as frases, todos os parágrafos. O que você quer? Qual o objetivo de você numa prova? Acertar todas as questões, não é? O seu objetivo é acertar todas as questões. Para isso você precisa compreender o texto todo? Não, você não precisa. Então é para isso que serve o scanning. Agora que nós estamos treinando, nós estamos nos preparando, nós vamos fazer em todos os textos todo um processo skimming e scanning. Você vai ler o texto, você vai reler o texto, você vai analisar o texto inteiro. Na hora da prova, você vai ler a questão, saber o que a pessoa que criou a questão está pedindo e você vai procurar no texto essa informação. Aí que entra o scanning. Se na hora da prova, o autor da questão está pedindo a informação sobre a data de aniversário de alguém, você não precisa ler sobre a profissão dele, você não precisa ler sobre os amigos dele, porque geralmente cada parágrafo vai ser uma coisa diferente. Você precisa procurar apenas o parágrafo que está com as informações pessoais dele. Então você vai fazer um scanning, você dá uma olhada rápida no texto, procurando palavras ligadas à data de aniversário, a informações pessoais, entenderam? Isso aqui é o scanning. Você vai achar onde no texto pode estar a resposta para aquela questão e olhar diretamente lá, para salvar tempo, para você gastar menos tempo na prova e ter mais tempo para as outras questões. Então isso aqui é muito bom na hora da prova para economizar o seu tempo. E esse aqui para você compreender o texto, tá bom? Então, sempre lembrem, skimming, scanning. E lembra que eu falei para vocês sublinharem as coisas no texto quando vocês fazem o skimming? Isso ajuda muito aqui, ó, na hora do scanning. Porque você leu o texto todo, você vai sublinhar, você pode sublinhar os termos desconhecidos, as palavras que você não conhece no texto. Você pode circular algo que você acha importante ou relevante na história do texto. E na hora que você lê a questão, que você vê que ela está ligada a tal assunto, fica mais fácil na hora de encontrar no scanning, se você procurar pelas palavras que você circulou ou que você sublinhou. Vai ficar mais fácil de você encontrar, vai ficar mais fácil de fazer o scanning, tá bom? Então não esqueçam disso, são as duas técnicas de leitura. Você não precisa lembrar o nome, mas você precisa lembrar o quê? Que na hora que você vir um texto, você tem que fazer uma leitura rápida, né? Sem se preocupar com as palavras desconhecidas, e depois você vai ter que achar uma forma de encontrar a informação que você vai querer. Depois que você lê a questão, você vê que tipo de informação eu estou procurando e através desse scanning, você vai poder ir diretamente no local do texto que está falando sobre essa informação. Tá certo? E olha só, não se preocupem com os termos desconhecidos. Por quê? Você está aprendendo agora. Digamos que para quem está aprendendo do zero, tem o inglês ainda mais básico. O seu vocabulário é muito pequeno, provavelmente. Então, nós precisamos aumentar esse vocabulário. Quanto maior o vocabulário, menos termos desconhecidos, né? E mais você vai compreender do texto. A boa notícia é que, mesmo para quem não estudou, já existe inúmeras palavras que você sabe o significado em português. Sabe por quê? Porque eles são os cognatos. Cognatos são aquelas palavras, pessoal, que têm uma escrita parecida ou igual e com o mesmo significado em português, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos que são bastante utilizados em provas, já vi todos esses exemplos aqui, eu tirei de questões anteriores, né, que eu já pesquisei, tanto em concurso como em outras provas militares, e elas têm uma escrita parecida ou igual
e o mesmo significado em português. Então, esse aqui é um conjunto de palavras, junto com outros cognatos, que são centenas, talvez milhares, que têm o mesmo significado em português. Então, quando vocês encontrarem essas palavras, vocês já vão saber o significado, mesmo sem ter estudado essas palavras em inglês. Exemplo aqui, ó, accidental, creation. Eu não preciso nem falar a tradução, né? Porque já está na cara, já está aí na palavra. Comedy, comic, competition, material. Olha aqui, ó, a escrita é a mesma, só muda a pronúncia. Material, important, idea, mission. Essas palavras têm uma escrita parecida ou igual e o mesmo significado. Elas são os cognatos. Então você já vai começar aí as aulas de inglês com um vasto vocabulário, né, e fácil de memorizar, fácil de lembrar. O único problema são os inimigos dele, né, que em inglês são os false friends, amigos falsos. São os falso-cognatos, né, em inglês false friends, amigos falsos, falso-cognatos. O que são os falsos cognatos? Os falsos cognatos são aquelas palavras que têm a escrita parecida, né, a escrita é parecida com a do português, porém o sentido diferente, o significado diferente. Vocês também precisam, né, dar uma olhada, dar uma estudada nessas palavras, que é para na hora do texto vocês não se confundirem, tá bom? Vocês não podem chegar lá no texto, achar uma palavra aqui que lembra uma palavra em português e achar, esse é um cognato, já sei qual é o significado, a tradução. Lembrem-se dos falsos cognatos, que são aquelas palavras que têm a escrita parecida, porém tem o significado diferente. Olha alguns aqui, ó. Actually. Actually é realmente, não é atualmente. Né? Aqui, ó. Call, telefonar, que já é uma palavra muito conhecida, que nós já usamos já no português. E muitas, ó, college. College não é colégio, é faculdade. College, faculdade. Come é entrar. Uma que é muito famosa é o push, que escreve push, né? Push, push. Push quer dizer empurrar, não quer dizer puxar. Puxar é pull. Pull, puxar. Push, empurrar. Tá bom? Então, content não é contente, é conteúdo. Relatives, essa aqui muita gente confunde, ó. Relatives são os parentes, porque parents são os pais. Parents não são os parentes, parents, pais. Relatives, parentes, tá bom? Essa aqui muita gente confunde no inglês para o português, tá? Sale, venda, say, dizer, né? São muitas, se vocês pesquisarem bastante aí, ó, falsos cognatos, tá aí um enorme número de palavras, um vocabulário enorme que vocês podem aprender assim muito rápido, tá? Os cognatos e os falsos cognatos. Mesmo que você não lembre o significado do falso cognato logo de cara, é bom você saber que ele é um falso cognato, para na hora da prova você saber que ele não tem um significado igual ao português. Aí você vai ter que correr atrás de lembrar ou tentar entender no texto qual é o significado daquele falso cognato, tá bom? Mas sempre é bom reconhecer as palavras que são cognatos e as palavras que são falsos cognatos, tá bom? Vamos continuar aqui. No texto, lembra, a gente vai olhar de maneira geral a interpretação de texto. É a primeira aula ainda. Quando você pegar um texto na hora da prova, vai ser um texto bem escrito. Lógico que eles não vão usar um texto mal escrito para avaliar vocês. Eles vão utilizar um texto bem escrito. E um texto bem escrito, ele sempre vai ter essas partes, né? Você vai pegar um texto com mais de um parágrafo, né? E cada parágrafo, né, a história toda vai ter uma ideia global, né? A ideia global, a ideia geral do texto inteiro, o que é que o autor está falando. Pode ser religião, pode ser esporte, pode ser política, né? Pode ter qualquer tema, um tema em geral, vai ser a ideia global do texto. Depois que pegar a ideia global,
você vai ter ideias principais. Geralmente, cada parágrafo tem uma ideia principal, né? Eu posso estar falando de esportes e as ideias serem a seleção nas Olimpíadas, e cada parágrafo está falando de como eles se prepararam, no outro como foi a atuação, no outro como foi a comemoração, né? E assim por diante. Cada parágrafo tem uma ideia principal. E é bom a gente sempre marcar, tentar reconhecer, entender a ideia principal de cada parágrafo, porque quando a gente chegar na questão, né, e a gente vê, a questão está pedindo para a gente encontrar um assunto sobre a comemoração da seleção. Você já sabe em qual parágrafo vai encontrar aquela resposta, para não ter que procurar no texto inteiro, tá bom? E, por último, os termos desconhecidos. É muito importante você marcar os termos desconhecidos. Por quê, pessoal? Por que é importante se marcar os termos desconhecidos? Porque você não pode achar que entendeu tudo do texto se o texto está cheio de termos desconhecidos. Porque uma palavra pode mudar o sentido de um texto. Você falar que eu gosto de lasanha é uma coisa, mas se tiver uma palavra negativa na frase que você não entendeu, eu posso estar falando que eu não gosto de lasanha. E você, por ignorar o termo desconhecido, vai colocar na cabeça que eu gosto de lasanha. Entenderam? Então é muito bom você reconhecer os termos desconhecidos. É muito importante. Quais são as estratégias que você vai fazer? As estratégias que você vai fazer, que isso eu quero que vocês façam em todos os textos que eu mostrar aqui nas aulas. Eu preciso que vocês pausem o vídeo e usem todas essas estratégias, que não são muitas, são só 4 estratégias. Usem essas 4 estratégias para todos os textos. Por quê? Vai demorar um pouco? Vai, mas vai demorar agora que nós estamos nos preparando. Agora nós estamos nos preparando para a prova. Você vai seguir cada passo para quê? Para você ficar fera, para o seu vocabulário aumentar e você ficar muito fera em interpretar e compreender e absorver a informação do texto. Para quando chegar na hora da prova, você fazer isso rapidamente. Você não vai levar muito tempo para conseguir ler e interpretar na hora da prova. Aqui, agora, você pode sim levar mais tempo, olhar com mais calma, levar um tempo para cada passo desse, para cada estratégia dessa, tá certo? Então não vá com pressa agora. Primeira coisa que você vai fazer, identificar o que foi entendido. Você vai fazer uma leitura rápida do texto. Lembra qual é o nome disso? Skimming. Você vai fazer uma leitura rápida do texto sem pausar. Você vai fazer uma leitura rápida. Ver o que você compreendeu de todo o texto depois que você lê. Terminou de ler? Identificou o que você entendeu sobre o texto? Segunda parte. Identificar o que não foi entendido. Como assim identificar o que não foi entendido? Lembra dos termos desconhecidos? Então, você vai sublinhar todos aqueles termos desconhecidos ou até mesmo um termo que você conheça, uma palavra conhecida, mas que foi utilizada de uma forma que você não compreendeu. Você vai marcar também. Para quê? Para o próximo passo, identificar onde está e qual é a dificuldade. Onde está e qual é a dificuldade? Como assim? Como eu falei, se há um termo desconhecido, você não sabe o significado, qual é a dificuldade? A falta de vocabulário. Você vai ter o quê? Tentar aumentar o seu vocabulário, você vai ter que adicionar mais palavras e estudar mais para entender aquilo. Qual é a sua dificuldade? Eu conheço a palavra, eu sei o significado, porém eu não sei por que ela foi usada daquela forma. Eu não sei por que ela foi conjugada ou por que ela está utilizada naquele lugar na hora do texto. O que é que você vai fazer? Você vai estudar uma gramática, você vai estudar uma forma de utilização daquele vocabulário. Você não vai se preocupar tanto, naquele caso, com tradução. Você vai estudar mais a forma de uso, tá bom? A estrutura. Então, você tem que identificar onde está a dificuldade, né? Qual é a dificuldade, onde ela está, para a gente poder acessar e estudar isso, tá bom?
E por último, encontrar maneiras de resolver o problema de compreensão, né? Se é uma palavra desconhecida, muitas vezes no texto, o contexto vai explicar o significado daquela palavra, né? A continuação do parágrafo, ele vai, de certa forma, descrever algo que vai te ajudar a adivinhar, né? Ou entender o significado daquele termo desconhecido. O importante agora é esse aqui, ó. Você não frustrar, você não pode ficar desesperado achando que por você não ter entendido algo agora, você vai se dar mal na prova. Temos muito tempo, é um caminho longo, né? Não é um sprint, né? Não é uma corrida de 100 metros, que é uma maratona. Nós vamos chegar lá no final sim, tá bom? Nós vamos chegar lá no final, nós vamos chegar lá em primeiro lugar. Então, não fiquem frustrados. Bora dar uma olhadinha aqui. Primeiro texto. Primeiro texto. Como eu falei, eu quero que vocês tenham uma pausa, façam a leitura e tentem ver tudo que vocês entenderam e tudo que vocês não entenderam, tá bom? Por conta própria. Façam isso aí rapidinho. Então, galera, já leram? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou ler em inglês para vocês. O que eu estou fazendo, pessoal? Eu vou ler em inglês para vocês poderem reconhecer as palavras e terem outras formas de estudar. Quando vocês estiverem assistindo um filme, vendo um seriado, né, usarem a audição também para se prepararem para a prova. Mas o foco aqui não é a pronúncia. Então vocês não precisam estudar a pronúncia agora, porque o foco da gente é ler e reconhecer a leitura na hora da prova, tá bom? A pronúncia, né, e a fala, isso aí é algo extra que a gente pode treinar depois do curso para a prova da ESA, tá bom? Vamos fazer uma leitura aqui. Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize. This news is about two people. The first is Nadia Murad. She is a Yazidi woman. The Yazidis live in Iraq. Mrs. Murad is kidnapped by ISIS. After she is free, she helps sex abuse victims. For her help, she gets the Nobel Peace Prize. The second person is Dr. Denis Mukwege. He is from the Congo. He helps sexually abused women. He helps sexually abused women. Difficult words: kidnap, take somebody prisoner. Sex abuse, a sexual attack or attacks over time. Victim, a person who is attacked. Então, o que vocês consideram compreender de todo esse texto? Eu quero que vocês, né, espero que vocês tenham feito aquela lida, o skimming, tenha feito outra lida, né, se precisar, ler novamente, ler 3, 4 vezes, porque agora é a hora da gente treinar o vocabulário, treinar a interpretação, treinar que vocês vão compreender do texto, que é identificar o que vocês entenderam e depois identificar o que não entenderam. Muitas vezes, na hora do texto, na hora da prova, abaixo do texto vem um vocabulário com palavras mais difíceis traduzidas, né? Então, isso é normal. Não é sempre, mas é normal vir com o vocabulário algumas palavras difíceis traduzidas ou com o significado em inglês. Aqui, ó, kidnap, levar alguém como prisioneiro, ou seja, sequestrar, kidnap. Sex abuse, um ataque sexual, né, ou depois de tempo, né, durante tempo, abuso sexual. E victim, uma pessoa que é atacada, vítima, né? Essas são as palavras difíceis, né, ao entender do autor desse texto. É um texto de nível médio, não é um texto difícil, nem é um texto fácil. Eles são divididos em 3 níveis, esse é o nível 2, né, de nível de inglês, de compreensão. O que é que ele fala aqui do nível 2? É a estrutura do texto, não são frases tão simples, né? Tudo no presente, sujeito, verbo, conclusão. É um pouco mais utilizado das regras do inglês.
Então, é ainda um texto fácil de compreender. Se vocês não entenderam muita coisa, é porque ainda estamos no começo. A gente tem que aumentar muito o vocabulário de vocês, tá? Mas vocês podem esperar um texto nesse nível, porém bem mais longo na hora da prova. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz. Nobel, né? E Peace, paz, Prize, prêmio, né? Essa notícia é sobre duas pessoas. Essa notícia é sobre duas pessoas. A primeira é Nadia Murad. Nome, provavelmente é essa mulher aqui. Ela é uma mulher Yazidi. O que é Yazidi? O que é uma mulher Yazidi? Você não sabe? Olha a continuação do texto. Os Yazidis moram no Iraque. Ou seja, Yazidi é um povo que mora no Iraque. É tudo que você precisa saber. A senhora Murad foi kidnapped, sequestrada. Senhora Murad é sequestrada pela ISIS, né? Depois que ela foi solta, ela ajuda vítimas de abuso sexual. Pela ajuda dela, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Pela ajuda dela, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Vejam que ele está usando tudo no presente. Né? Ele está usando tudo no presente. Por ser um texto de nível 1 ou 2. Eu acredito então que seja um texto de nível 1 até. Pelo fato de estar todo ele no presente simples. Mesmo quando ele fala em questões que aconteceram no passado, ele está usando o presente. Então, é um texto nível 1, né, que é bem mais simples, todo em presente simples, tá? Então, a segunda pessoa é Dr. Denis Mukwege. Ele é do Congo. Ele ajuda mulheres abusadas sexualmente. Entenderam como é um texto mais simples, mais fácil? Se vocês não entenderam alguma coisa, é questão apenas de vocabulário, pessoal. Porque nós vamos ver esse assunto aqui, toda essa estrutura, sim, muito agora no início. Na próxima aula, a gente já vai ver tudo isso. Eu vou ficar fera nessa estrutura aqui, porque é uma estrutura de nível 1, é uma estrutura simples, é uma estrutura básica. Então, nas primeiras aulas, vocês já vão estar fera nesse assunto, tá certo? Então, não se preocupem muito com essa questão da estrutura. Vamos focar bastante no vocabulário. A estrutura vai vir, vocês vão entender, vocês vão compreender muito rápido, muito fácil, tá? Então, foca bastante no vocabulário, de aumentar esse vocabulário. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso e nós vamos aumentar muito esse vocabulário. Antes disso, antes de continuar, vamos fazer aquela pausa para você fazer umas flexões, uns abdominais, dar uma corridinha aí e voltar preparado para absorver muito mais assunto aqui, muito mais inglês, tá bom? Volto já. E aí, galera, fizeram aí as flexões, pagaram os abdominais, uma corridinha, todo mundo preparado? Isso mesmo, pessoal. Toda aula a gente vai ter esse intervalo para vocês fazerem essa flexão, aquele abdominal, uma corrida que é para vocês chegarem lá, ó, em shape, em forma, tá bom? Tá todo mundo em forma para fazer todos os testes físicos e os teóricos também, tá bom? Temos aqui mais um texto, é interpretação de texto, né? Então nós vamos ver muito texto aqui no curso. Então a gente hoje, começando com hoje. Deem uma pausa e façam a mesma coisa que vocês fizeram. Na pausa, façam aquela leitura rápida, o skimming, né? E encontrem tudo que vocês entenderam e não entenderam no texto. Deram a pausa, fizeram, né? Encontraram, tentaram, né, adivinhar. O importante é isso. Ó. Encontrou uma palavra que você não conhece? Vê o resto do texto e tenta adivinhar o significado daquela palavra. Quando eu tentar traduzir,
vocês vão ver se vocês acertaram ou não. Mas é de extrema importância que vocês treinem o cérebro de vocês a tentar adivinhar o significado das palavras, tá? De acordo com o contexto. Vocês têm que treinar o cérebro de vocês a tentar adivinhar, porque se vocês ficarem esperando sempre a minha tradução, o cérebro de vocês vai ficar acomodado, vai ficar preguiçoso, porque sabe que vai ter a resposta, que eu vou dar a resposta. Vocês não podem acomodar o cérebro de vocês. Vocês têm que treinar o cérebro de vocês a estar sempre trabalhando, a estar sempre buscando as respostas, tá bom? Isso é muito importante. People help a dog. People help a dog. This news is about a dog. It's from Peru. It looks for food in a kennel. It gets lost. It finds a hole. It wants to go through the hole. The hole is too small. It's big enough only for the dog's head. It puts its head through the hole. The head gets stuck. The dog cannot move. Its head is on one side and its body is on the other side. People see the dog. They give it water. They make the hole bigger. The dog gets free. It's fine. Difficult words. Canal. An open tunnel for water. Hole, some space. Stuck, something in which is stuck, cannot move. Cannot move. Ou seja, um canal, um túnel aberto para a água. Hole, some space, um espaço, é um buraco. Stuck é preso. Preso não no sentido de cadeia, preso no sentido de que não pode se mexer. Você está preso no sentido que você está engatado, você está preso e não consegue se mexer em algum lugar. Então vamos ver aqui a tradução, o significado de tudo isso, para você saber se vocês entenderam da mesma forma. Essa notícia é sobre um cachorro. Já dá para ver aqui que é nível 1, né? Level 1, de novo, né? Porque está usando sempre o presente simples. Tá vendo que eles repetem muito it is, it looks, it gets. Essa notícia é sobre um cachorro. Ele é do Peru. Ele estava procurando comida em um canal. Ele se perdeu. Ele encontrou um buraco. It finds a hole. Ele encontrou um buraco. Ele quer ir através do buraco, né? Ele quer atravessar o buraco. O buraco é pequeno demais. Ele é grande o suficiente apenas para a cabeça do cachorro. Ele coloca a cabeça dentro do buraco. A cabeça fica presa, no sentido de não conseguir se mexer. O cachorro não consegue se mexer. Sua cabeça está em um lado e o corpo está no outro. As pessoas viram o cachorro, lhe deram água, fizeram um buraco maior e o cachorro se soltou. Está tudo bem, it's fine, está tudo tranquilo. Foi o que vocês conseguiram compreender desse texto também? Vejam, pessoal, que é um texto de nível 1. Um texto assim não vai aparecer na prova de vocês. É um texto assim, muito fácil, muito repetitivo. Tá vendo? It's, it looks. Porém, é um texto ótimo para treinar gramática. É um texto ótimo para aumentar vocabulário. Tá bom? Então, esse texto aqui é um texto utilizado para a gente estudar, para a gente melhorar a nossa gramática e o nosso vocabulário. Um texto que pode cair na prova, que é pequeno, é simples e foi retirado de uma prova, é um exemplo aqui. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. É um texto pequeno, estamos parafraseando alguém que foi um mestre
né? Jimi Hendrix. O cara era um mestre. Se você não conhece, não ouviu falar, pesquisa que vai valer a pena. E eles utilizaram essa frase dele numa prova. Então, eu achei que eu poderia trazer para vocês pelo fato dela ser um inglês muito tranquilo, muito fácil, com um vocabulário super fácil que muita gente, mesmo quem não sabe inglês, vai reconhecer a maioria dessas palavras pelo fato da gente utilizar palavras em inglês no nosso dia a dia aqui no Brasil. Então, fica fácil sim da gente compreender. As únicas duas palavrinhas aqui que tem um pouco mais de dificuldade são when, que é uma palavra de pergunta, que começa com WH. Nós teremos uma aula só para palavras de pergunta, porque é muito importante. A palavra dizer palavra de pergunta, são utilizadas para fazer perguntas. E nós queremos responder perguntas na prova. Então vocês precisam reconhecer todas as palavras de pergunta, tá? Então vai ter uma aula só para isso, só para palavras de perguntas. Mas já vou adiantando aqui que o when se refere a tempo. Então quando eu pergunto when, eu quero saber quando, né? Quando. Então aqui, quando. Quais são as palavras do texto aqui, ó? When, quando. Power, power. Quem nunca ouviu a palavra power, né? Todo mundo já jogou videogame, né? Em vários lugares a gente utiliza a palavra power para ligar e desligar uma TV, um videogame ou computador. Tem lá a luzinha do power, está acesa, está apagada. Power é poder, né? Love, amor. Overcomes é uma outra palavra que é um pouco mais difícil, não vou traduzir agora, porque eu vou levar em consideração, nós vamos responder essa pergunta levando em consideração o fato da gente não saber o significado de overcomes, tá? Aí continua aqui, love de novo e power, amor e poder. World, mundo. Will está apenas indicando o futuro. Know, de conhecer, de saber. Então aqui é o will know, é o conhecer, o saber no futuro. Também teremos uma aula só para isso, de futuro. Então, conhecerá, né, saberá. E peace, que nós já vimos na aula de hoje, quer dizer paz. Lembram do texto? The Nobel Peace Prize, né, o Prêmio Nobel da Paz? Então, peace é paz. Essa foi a frase dele. Nós já estamos sabendo aqui que ele falou quando o poder do amor overcomes, não sabemos o que é. Quando o poder do amor overcomes o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Quando o poder do amor overcomes o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz, saberá o que é a paz. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa, em seu texto, os termos love, power e peace para justificar sua opinião de que. Então, para que ele usa? Né? Para que ele associou amor, poder e paz? Qual foi o sentido? Qual foi a intenção dele associar essas três palavras? Ele queria justificar a sua opinião de que a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. Em nenhum momento ele está falando aqui nada entre os homens, nada de aumentar o amor entre os homens. Ele está falando do poder do amor e do amor pelo poder. Não está falando nada de aumentar amor entre os homens. A gente já elimina a letra A. A letra B, ele fala o amor pelo poder. Ali fala aqui, ó, the love of power, o amor pelo poder, né? Começou bem. Deve ser menor, não sabemos, né? Não tem nada sobre menor aí, do que o poder do amor. Poder do amor, power of love. B é um candidato muito bom, porque nós temos no texto aqui, ó, o amor pelo poder e o poder do amor. Muito bom.
Precisamos saber se isso aqui é verdade. Deve ser menor. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. O amor deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. Em nenhum momento ele está falando de compartilhar o poder, nem entre as pessoas que se amam. Ele está falando, o poder do amor e o amor pelo poder. Está comparando os dois. Também não é. O amor pelo poder, outra aí, The love of power, o amor pelo poder, é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. É capaz de desunir cada vez mais as pessoas? Ele está falando isso sobre desunir as pessoas? Ele está falando sobre conhecer a paz. Então, não é nada disso que ele está falando. Mas ele fala aqui do amor pelo poder, Vai que esse overcomes tem esse significado. E a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. A busca pelo poder deixar de existir é essa palavrinha que nós não sabemos. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Quando ela deixar de existir, não, A gente está falando aqui, overcomes. O que quer dizer overcomes? Overcomes quer dizer superar. Nós estamos falando de superar. Quando o poder pelo amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Ou seja, o poder do amor tem que ser maior, ele tem que superar o amor pelo poder. O poder do amor tem que ser maior do que o amor pelo poder. Ou seja, o amor pelo poder tem que ser menor. Se o poder do amor tem que superar, tem que ser maior, quer dizer que o amor pelo poder tem que ser menor. Se o amor pelo poder menor do que o poder do amor, ele tem que ser menor para o mundo conhecer a paz. Então, isso foi o que o Jimi Hendrix quis dizer com essa frase, Que ele tem que ser menor para o mundo poder conhecer a paz. Ficou fácil? Espero que sim. Se não ficou, como eu disse, não fica frustrado. É a primeira aula. Nós estamos vendo aqui interpretação de texto. Com o tempo, com as aulas, nós vamos entrar mais em estruturas, vamos entrar mais em vocabulários, vamos ter mais textos, mais interpretação. Então, tudo isso vai ficar muito fácil. Antes de terminar, vamos dar uma olhadinha em mais um texto para finalizar aqui a interpretação de texto de hoje. Constitution Day in Spain, Deem uma olhada aí nesse texto, é um texto super curto, só isso aqui. E façam toda aquela análise, skimming, scanning, o que vocês entenderam, o que não entenderam. Tá bom? Deram a pausa? Podemos ir? Vamos ler junto, de novo. Constitution Day in Spain. December 6th is Constitution Day in Spain. This year, the Spanish Constitution is 40 years old. In 1978, there was a referendum. Over 90% of the people wanted the Constitution. Now, some people do not want the Constitution. They protest. They think that it's not good for working class people. Difficult words. Constitution, a document that tells about the laws and ideas of a country. Was, past of is. Referendum, when people can say if they want something to happen in the country. Working class people, people who work but do not have a lot of money. Palavras difíceis. Constitution, a Constituição, um documento que fala sobre as leis e ideias de um país. Was, para vocês verem como aqui é um nível 1, é um texto simples de nível 1, quando ele usa a palavra was, que já é no passado, ele já fala aqui na palavras difíceis o significado de was, que é o passado de is, verbo to be. E teremos uma aula só para verbo to be, porque verbo to be é o verbo mais utilizado na língua inglesa. Então nós precisamos ficar fera no verbo to be. Referendum é uma palavra do latim
né? Que é quando as pessoas podem falar algo que está acontecendo. Eles têm um dizer, né? Eles podem dar a palavra deles, a opinião deles sobre algo que está acontecendo no país deles, né? Eles vão ter a palavra na hora de falar sobre algum problema que está acontecendo no país. E working class people, pessoas que trabalham, mas não têm muito dinheiro, né? São os trabalhadores que trabalham, eles têm o trabalho deles, mas eles não recebem muito dinheiro, né? A classe trabalhadora. The working class people, a classe trabalhadora. E o que é que ele quer dizer aqui nesse texto, pessoal? Vamos dar uma olhada. Dia da Constituição na Espanha. Dia de Constituição na Espanha. December 6. Dia 6 de dezembro é Dia da Constituição na Espanha. Esse ano, a Constituição espanhola está fazendo 40 anos de idade. Em 1978, teve um referêndum. Teve um referêndum. Mais de 90% das pessoas queriam a Constituição. Mais de 90% das pessoas queriam a Constituição. Hoje, agora, now, algumas pessoas não querem a Constituição. Eles protestam. Eles acham que a Constituição não é boa para a classe trabalhadora, né? É um texto simples, está falando da Constituição, falando dos protestos, está falando sobre como em 78, 90% das pessoas, 90% da população queria a Constituição. Hoje, a maioria é contra e eles protestam, achando que a Constituição não é boa para a classe trabalhadora. Entenderam? Então, é um texto simples, um vocabulário simples, ele dá algumas palavras mais difíceis aqui, o significado, mas é uma forma de a gente treinar e adicionar mais vocabulário para a nossa cabeça, nossa lista, que vai aumentar muito durante esse curso. Tá bom? Toda aula, pessoal, toda aula, no final da aula, nós teremos 5 palavras. 5 words. Pode ser palavras ou expressões. Geralmente que nós vimos durante a aula. O que vocês precisam fazer com essas palavras ou expressões? O que acontece? A regra do português é diferente da regra do inglês. Nós viemos de línguas diferentes, então nós temos regras diferentes. Muitas pessoas cometem o erro de aprender uma palavra, a gente aprende uma palavra, traduz ela para o português e quando a gente quer utilizar essa palavra de novo no inglês, a gente forma uma frase em português e só traduz para o inglês. Está errado. Não podemos fazer isso, porque muitas vezes vai ficar errado. Tá bom? Não estou dizendo que se fizer vai estar errado. Eu estou falando que muitas vezes vai estar errado, pelo fato das regras do inglês serem diferentes das regras do português. Então, como que nós vamos fazer? É simples. Nós vamos estudar frases. Sempre que você tiver um vocabulário, uma palavra nova que você vai aprender, você vai pesquisar, pode colocar, joga no Google e procura exemplos, escreve no caderno, forma um vocabulário para você, um dicionário, um vocabulário, escreve no caderno frases utilizando essas palavras aqui. Entenderam? Porque dessa forma vocês vão aprender a palavra e vão aprender como utilizar essa palavra em uma frase. Na hora que vocês quiserem criar a frase de vocês, vocês vão pegar uma frase já montada e adaptar para o que vocês querem dizer. Muito simples assim, tá bom? Então não se preocupem em apenas decorar uma palavra. Não fiquem focados, eu vou decorar 100 mil, 1 milhão de palavras. Não vai adiantar, porque na hora de utilizar essa palavra, você não vai saber como usar ela na estrutura, tá bom? Ela numa frase. Procurem memorizar 5 palavrinhas por dia. 5, 7, 10, no máximo, por dia. Porque você não vai conseguir lembrar de muitas palavras. Então, de 5 em 5, vocês vão ver
que nosso vocabulário vai crescer muito, muito, muito mesmo, tá bom? Aprendeu 5 hoje? Amanhã não tem aula de inglês. Procura mais 5 palavras. Cada palavrinha dessa tem um sinônimo, tem um antônimo, tem uma palavra que lembra, está no mesmo conjunto. Então, você aprendendo essa palavra, você pode aprender uma palavra parecida, uma palavra que está no mesmo grupo, o contrário dela, tá certo? Então, amanhã já procurem 5 palavras parecidas e formem frases, né? Procurem, pesquisem frases utilizando essas palavras, tá certo? E aí é que vocês vão estudar. Olha essas 5 palavras: rescue, overcome, share, increase e magazine, tá bom? Essas 5 palavras vocês vão estudar, vão pesquisar o significado e vão ver exemplos, tá? Exemplos de frases utilizando essas palavras. Na próxima aula, nós vamos começar a aula conversando sobre essas 5 palavras, tudo bem? Toda aula nós teremos isso. É muito importante. Tudo certo? Então, essa foi a primeira aula, vocês sobreviveram. Próxima aula, nós falaremos sobre presente simples, né? A estrutura dos textos que nós vimos hoje. Muito fácil, o nome já diz, né? É simples, mas é muito importante, tá bom? É muito importante. Qualquer dúvida, não se preocupem, pode me seguir lá no Thiago_54, eu estou dando dicas nas lives lá direto, dicas para concurso, dicas para prova, dicas para o inglês falado. E você pode mandar mensagem para mim também, que eu vou tentar tirar suas dúvidas por lá, ou até mesmo a gente volta aqui e tira as dúvidas também, tá bom? Então, aquele abraço e até a próxima aula, galera!